Deixa eu só fazer uma breve introdução. Primeiro, agradecer todo mundo por estar aqui com a gente. Agradecer ao Guilherme que preparou essa apresentação para nós, falando do Product Owner e o Product Manager, a eterna batalha. E os avisos de sempre, né? Pedir para o pessoal procurar deixar o microfone mudo, precisando falar, ergue a mão. O Guilherme tem total autoridade aqui para conduzir como achar melhor, tá, Guilherme? Se quiser Perfeito. abrir microfones antes, depois fica à vontade. O Papo Ágil ele é gravado, depois é para o nosso canal do YouTube para quem quiser assistir novamente, tá? Então, só o aviso a todos e muito obrigado. Guilherme, o show é teu. Vamos lá, primeiramente, obrigado aí por todo mundo tá aí, né? 8h10 da noite para ouvir um pouquinho do que eu sei, né? Também estou em grande aprendizado, a gente está fazendo aí um bootcamp de PO junto. Acho que aprendizado é sempre muito importante, né? Deixa eu compartilhar aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Tá na apresentação, né? Uhum, Tá sim, tranquilo. sim. Beleza, deixa eu só... Então, a minha ideia aqui é trazer ou desmistificar um pouco que quem está na área de tecnologia tem que vir da área de tecnologia e quais são algumas características e habilidades que nesse meu tempo como PO eu acho que são muito importantes ou para um PO ou para um PM, né? Igual o Caio comentou aí, a gente tem uma batalha muito grande aí, o que que é PO, o que que é PM, e acredito eu, na minha opinião, que os dois são quase que a mesma coisa, dependendo da autonomia que você tem dentro de um projeto, dentro de uma empresa, tá? Então, assim, a minha ideia aqui é a gente fazer um bate-papo mesmo, não é uma apresentação, até porque eu não sou lá um palestrante e eu gosto de interagir, conversar com o pessoal para também colher e aprender algumas coisas, tá? Então, meu nome é Guilherme Vasconcelos, sou natural de Sete Lagoas, sou mineiro, dá até para ver aqui, né? A camisa, café, cachaça, queijo e viola. Então, Minas Gerais na veia, na veia. Sou formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Viçosa, então formei já tem um tempinho. E assim que eu me formei, eu comecei a programar e nessa de programar eu não sabia exatamente se era isso que eu queria. Então, fiz cursos de Google Analytics, SEO e vi no Scrum uma oportunidade de fazer algo diferente, né? Lá na minha faculdade, né, na minha universidade, não se comentava muito sobre isso. Então, eu fiz o CSM e, subsequente, eu fiz o CSPO. Então, eu tenho essas duas certificações. Hoje eu sou PO, né, da DTI Digital. A gente, né, eu e a Adriana Diniz, que é a minha SM, a gente trabalha hoje na Vale, num projeto de planejamento de produção. E eu tenho também, junto com a minha esposa, o Made Coreia Minas, que é um e-commerce. A minha esposa ela é descendente de coreano e ela abriu um e-commerce, uma loja virtual aqui em Minas Gerais com produtos coreanos, tá? Falando um pouquinho dessa minha carreira de PO, tá? Eu entrei como PO na DTI em 2018, trabalhando na MRV, mexendo com sustentação. Um pouquinho do contexto, lá eu tinha 14 sistemas e 8 áreas de negócio. Então, eu peguei um cenário muito turbulento, por assim dizer. Então, aprendi muita coisa que não tem nada a ver com tecnologia. Posteriormente, eu fui trabalhar no BS2, o Banco Digital, e no BS2 eu cheguei a ser PO de 3 times diferentes, trabalhando com produtos diferentes. Vou contar um pouquinho mais no andamento aí da nossa conversa. Posteriormente, eu fui trabalhar numa startup do MIT, de Health Tech. O pessoal não tinha nem produto, só tinha a operação, e a gente começou a criar uma visão de produto, a gerar um produto, e agora, como eu comentei, estou na Vale, trabalhando com esse produto de planejamento de produção de mina, tá? Beleza.
o que faz um PO? A Adri levantou o dedinho. Se alguém puder olhar para mim e falar, olha, alguém tá querendo comentar, aí pode me interromper, sem problema nenhum, tá? Pode falar, Adri. Pode deixar, Gui. Quando Obrigado, ele cara. fala que trabalhou na MRV, no PS2, na Vale, são projetos dentro da DTI, tá? Só para esclarecer. Sim, por isso que eu andei um pouquinho, tá? Então, assim, quais são as atribuições de um PO, né? Aqui a galera aí já deve saber tão bem quanto eu, então não vou entrar muito, né? Mas gerenciar roadmap, o roadmap é uma visão de possíveis entregas, né? Então, eu costumo falar que o roadmap ele é uma ferramenta de comunicação para você deixar alinhado stakeholders, cliente, devs, SM, até a sua própria empresa. Gerencia os stakeholders mesmo, então ele está em contato direto com as pessoas que têm influência em cima do produto. Um ponto que eu acho de extrema importância é gerenciar e criar a visão do produto, onde ou para onde aquele produto está indo, né? O que a gente quer alcançar daqui a um tempo. Uma coisa que todo mundo conhece, que é garantir o retorno de investimento, então a gente está sempre ali olhando o que vai trazer mais retorno baseado na dor ou na necessidade do cliente / usuário. Aceita ou rejeita uma sprint review, né? Uma entrega, né? Como ali embaixo ele é responsável por uma entrega, então ele aceita ou rejeita aquilo. Garantir especialistas de domínio, isso é uma coisa muito legal. Às vezes, eu, como PO, eu não sou o especialista na área. Eu não entendo daquele processo ou o que aquele produto está resolvendo. Então, cabe a mim ter alguém que entenda e que possa me auxiliar para que eu possa auxiliar o meu time. Então, assim, isso é uma das tarefas que eu acho que é das mais interessantes, é você ter alguém para ser o seu suporte em produto, né? Em processo ou em negócio. E o que todo mundo fala, que é gerenciar o backlog. E aí eu trouxe essa imagem, que eu acho que é uma das imagens mais legais para mim, que mostra o que é o gerenciamento de backlog, né? Então, imagina que essa avenida aí, ela é a linha do tempo, tá? E o projeto ele iria caminhando nessa direção rumo ao horizonte. O que é o backlog? Eu digo que o backlog, o que está no backlog são os prédios. E aí eu consigo entender que o que está mais próximo de mim é o que eu tenho que detalhar, é o que eu tenho que saber. Então, esse primeiro prédio aqui, eu consigo ver que ele é azul, eu consigo ver que esse segundo prédio ele é triangular, preto, branco, com janelas pretas. Mas lá na frente, aqui assim, eu sei que tem um prédio. Eu sei que é algo que eu vou ter que fazer. Mas, nesse momento, eu não vou me atentar aos detalhes. Aquele prédio amarelo, ele é azul, ele é verde, vai ser alto, vai ser baixo, vai ter 2, vai ter 3 andares. Então, ao caminhar do projeto, né, caminhando nessa avenida, aquele prédio ele vai chegar para mim em um nível de prioridade e aí sim eu vou começar a detalhar. Então, percebam que aqui eu tenho alguns itens muito importantes, que são conversar com pessoas, priorizar valor, né? Entender do que eu estou trabalhando, né? Do produto ou do negócio que eu estou trabalhando, que são coisas que vão ditar algumas características que eu acredito que um PO ou um PM deve ter, tá? Beleza, e agora eu vou passar para vocês, né? Existem algumas coisas que quando eu comecei a trabalhar, falaram comigo, né? Então, vocês acham que para eu, Guilherme, ser um bom PO, eu tenho que saber programar? Eu tenho que ter mexido com código? Eu tenho que entender? O que vocês acham? Pode abrir o microfone aí para responder. Alguém? Ô, Espero que Guilherme, eu não. creio que não, viu? Não Eu também acho necessariamente. que não. Principalmente, Você tem que Vocês ter uma acham que principalmente não? no noção papel básica do para não ser PO. enrolado só. Você tem que saber um pouquinho para não ser enrolado, é isso aí. Beleza. E é fundamental eu ter sido um designer, eu saber de cores, essas coisas, para que eu Não, da possa mesma criar alguma forma. coisa? Da mesma Da forma, mesma Não. né? forma. E eu entender previamente do negócio, igual no meu caso, né? Eu trabalho na Vale, né? Pela DTI. Então, é importante para eu ser um bom PO, antes de eu ir para a Vale, eu saber como funciona a mineração, eu ter isso meio que enraizado, como funciona a mineração, isso é importante para mim,
Não, mas tem que ter capacidade de aprender isso ao longo da jornada. Você vai adquirindo esse conhecimento. Quanto mais você fica dentro Perfeito. do produto, você está ganhando esse skill, né? Boa. E por final, eu preciso ter sido um gerente de projetos, ter aquela, saber ali gerenciar pessoas, gerenciar prazo, orçamento, custo, essas coisas. Vocês acham que isso é fundamental para eu ser um bom PO? Também Fundamental não. não, mas ajuda. Ajuda. Show. Então é tudo mito. Então é tudo mito. Então, na teoria, eu não preciso saber nada disso para entrar nesse mundo de produto e para poder me tornar um bom gestor de produto, por assim dizer, tá? Então, Mas, beleza. Guilherme, Oi. a maioria das oportunidades que eu vejo, que eu estou tentando entrar no mercado de PO ou de Scrum, a maioria delas pede que a pessoa tenha conhecimento de TI, ou que tenha que seja desenvolvedor, ou que conheça alguma linguagem de programação. Então, assim, eu sei que é mito tudo que você falou, porque eu já estudei um pouco sobre o processo, né? Mas Uhum. na vida prática, na vida real, não é o que eu vejo, entendeu? Então, o Marcos, não necessariamente. Por quê? Porque você pode ter esse conhecimento, por exemplo, ter uma certa experiência com Scrum, ter uma certa experiência com gestão ágil, ter uma certa experiência com, sei lá, uma tecnologia diferente, um React, um Java, mas necessariamente você saber aquilo ali não é necessário. As vagas hoje, elas pedem isso como um pré-requisito, por assim dizer, porque se você entende um pouco mais disso, é igual o Caio comentou, é mais difícil de você ser passado, a palavra não é passado para trás, mas você consegue se comunicar de forma mais eficiente com um arquiteto, um desenvolvedor, e até consegue explicar para o seu stakeholder, para o seu cliente, algumas coisas de tal forma. Eu vou falar mais para frente um pouco sobre carreira, e aí tem algumas coisas que eu acho que podem ser muito legais para você mitigar isso, entendeu? Mas aí um pouquinho para frente eu vou comentar, tá? Eu ia comentar alguma coisa, Guilherme, mas já que você falou que vai deixar mais para frente, eu vou esperar a oportunidade. Beleza, mas pode interromper aí em qualquer momento, tá? Valeu. Uma das características ou da habilidade que eu acho que qualquer pessoa que vai trabalhar na tecnologia precisa é empatia. Você como PO, principalmente. Por quê? Porque você tem que entender a dor do seu cliente ou do seu usuário. Você tem que se colocar no lugar dele para que você consiga priorizar, para que você consiga entender, para que você consiga ver o que vai gerar mais valor para aquele cliente. Então, por exemplo, é, eu, quando eu estava trabalhando no banco, né? Então, o projeto do banco era venda venda no atacado de câmbio, sabe? Então, eu teria que pensar como banco o que gerava mais valor para mim, como eu conseguiria resolver esse problema e quais eram os problemas. Por exemplo, lá no banco, eu tinha uma funcionária que ela ficava de 8 da manhã, todo dia, de 8 da manhã até quase meio-dia, validando todas as operações que foram feitas no dia seguinte. Então, eu tinha uma perda de produtividade enorme ali. E a ideia nossa, quando a gente começou a mexer no produto, vamos fazer uma forma de auditar o dia anterior. E aí, essa pessoa, ela está mais apta para fazer outras demandas que geram mais valor para o banco do que ficar conferindo as operações passadas. Então, essa parte de empatia, ela é muito importante. Não só empatia de negócio, como empatia na comunicação. A gente viu semana passada a Adriana, eu não sei se é a Adriane ou a Adriana, e a Lê comentando de comunicação não violenta. E isso foi uma coisa que ela falou. Na hora da comunicação, você tem que se colocar no lugar do outro para que você consiga passar a informação da forma que você deseja. Então, para um PO, essa característica ou essa habilidade, ela é de extrema importância em âmbito de negócio, valor, como em âmbito de comunicação, de se fazer ser entendido. Beleza? Show.
é clássica. Boa comunicação. E aí eu digo, boa comunicação falada, oral, boa comunicação escrita, boa comunicação ao se portar, ao se corporal também, né? Porque você não pode, na hora de ficar conversando, ficar, não sei o que lá, e não sei o que, tirando a atenção para suas mãos ou para algum detalhe, né? Porque isso vai desfocar ao que você quer dizer. Um ponto importante é que nenhuma dessas habilidades, elas são boas sozinhas. Vou contar um caso real que me fez aprender muito. Na MRV, a gente fez uma publicação na qual eu enviei o software, né? Enviou para todos os clientes da MRV uma mensagem, todos, falando que o apartamento deles estava entregues. Quando eu vi isso, eu falei, sou eu, Guilherme, eu vou ler ali, vou ver, meu apartamento começou a construção ontem, ele não vai estar entregue. Então, isso aqui é bobagem. Então, não tem criticidade. No outro dia, isso veio, assim, de uma forma estrondosa. Como o cliente recebeu uma mensagem dessa? E aí, foi o primeiro ponto que eu aprendi, né? A criticidade, ela não é minha, é a criticidade do negócio. Então, eu não posso, como PO, achar que a forma que eu ajo vai ser a forma que os clientes da MRV agem. E aí veio um e-mail de uma diretora da MRV. O que aconteceu ontem? Guilherme, de boas práticas, falou, olha, vou proteger o meu time. Escrevi um e-mail com a seguinte forma, prezada fulana, encontramos um problema, ponto. Conseguimos solucioná-lo, ponto. Isso não acontecerá novamente, ponto. Beleza, falei, olha, eu protegi o meu time, eu me comuniquei bem e eu passei a informação que eu queria passar. 2 horas depois, a DTI me chama, Guilherme, que e-mail é esse aqui? Falei, olha, é o que eu queria responder. Aí ele falou, cara, você já se colocou no lugar dessa pessoa, desse diretor? Falei, mas por quê? Cara, o diretor te manda uma mensagem falando de um problema que ele acha altamente crítico e você responde com 3 frases, você não dá uma explicação, você não fala o que aconteceu, você não fala como foi resolvido, o cara, ele vai achar, se aconteceu uma vez, o que impede de acontecer de novo? Então, isso é um grande exemplo que a comunicação escrita, ela não é só da forma que a gente quer, que a gente acha que tem que ser feito. Eu tenho que pensar para quem eu estou mandando. Então, por exemplo, se eu vou conversar com a Adriana, né, que é uma pessoa que está próxima a mim, eu posso chegar, oi, Dri, tal, não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora, a partir do momento que eu estou falando com o cliente, eu não posso ter esse tipo de atitude, eu não tenho essa tal liberdade. Então, eu tenho que me fazer ser entendido de uma forma, mas talvez um pouco mais formal. Ficou claro, assim, esse ponto? Beleza. Outra que eu acho sensacional é paixão pelo problema. Se você tem paixão pela solução, cara, esquece. Você tem que se apaixonar pelo problema do seu cliente, pelo problema do seu usuário. Porque aí você vai estar dentro do cenário dele. Você vai conseguir entender o que é importante para ele. Você vai conseguir gerar realmente valor para ele. E isso gera um monte de... Quando você não tem isso, na verdade, gera um monte de frustração para você como PO. Gera um monte de frustração para a empresa, porque, cara, imagina um e-commerce, o cara tem lá 2 produtos, tá? Ele tem 2 produtos. Não, nós vamos fazer... Ele quer vender 2 livros, por exemplo. Não, nós vamos fazer um carrinho de compra, nós vamos fazer método de pagamento em cartão, em, sei lá, boleto, transferência, vamos fazer um carambada de coisa. Sendo que o cara precisa, às vezes, de uma lista, onde ele mostra os 2 produtos. O pagamento é feito por depósito em conta, onde ele pode conferir, e ele recebe um e-mail de compra. Você resolveu o problema dele num tempo extremamente menor, num custo extremamente menor, e posteriormente, né, com as entregas contínuas, você vai transformando aquilo num e-commerce. Mas o nosso foco é resolver o problema do cliente.
tem uma máxima, né, que o problema do cliente é se locomover. Se a gente pensar no carro, pô, sensacional, uma solução top. Mas por que não fazer um skate ou um patinete e aí sim evoluindo para chegar no carro? Então, o que a gente tem que trazer é, vamos resolver o problema do cliente, vamos se apaixonar pelo problema e não pela solução. Ok? Ficou até verdinho aqui, amarelinho para mim, se alguém levantou a mão e eu não sei. Vamos lá. Alguém levantou? Alguém quer comentar alguma coisa? Samuel que botou um comentário no chat aí. Ah, não. Então, vamos seguir. A adaptabilidade. É uma das habilidades que eu acho mais difíceis da gente ter. Aconteceu com a gente, né, agora há pouco tempo. Eu chamei, até comentei em algum grupo, eu chamei o meu time para a planning, a gente fez a planning, a gente pontuou, a gente colocou o objetivo da planning, o negócio falou, olha, isso não é prioridade, a prioridade é outra coisa. Então, beleza. Já que a prioridade é outra coisa, vamos parar aqui agora, vamos voltar, vamos replanejar tudo de novo. Então, assim, você está aberto a mudanças e essa mudança em qualquer momento da sprint ou em qualquer momento do projeto é importante se isso for importante para o seu cliente. Tá? Eu não estou aqui falando em mudança, por exemplo, a cor do site é verde e agora eu quero que ela seja amarela. Não é isso. Eu estou falando de, eu estou indo pelo caminho A, mas o caminho A, por algum motivo, ele não é mais importante. Vamos para o caminho B. Então, essa adaptabilidade, você conseguir pegar isso e passar para o seu time, né, como o PO, falar, olha, é necessário parar aqui, cortar a minha sprint aqui, para que a gente gere o valor correto para o meu cliente, sabe? E manter o time focado nisso, né? Manter o time falando assim, olha, cara, vamos parar mesmo, igual aconteceu com a gente, vamos parar mesmo e vamos voltar e realmente entregar o que é valor para o meu cliente. Tá? Então, isso é ser, como a gente fala na DTI, custom-centric. É botar o cliente no centro de tudo, de todas as decisões. E a gente, como PO, é isso que a gente tem que focar, sabe? É óbvio que eu não quero que eu tô lá no final do meu andamento, lá do meu projeto, o cara fala, cara, joga tudo fora e vamos mudar. Não, sabe? Vamos tentar aqui achar um caminho alternativo para a gente chegar nesse ponto B ou em algum valor realmente necessário, tá? Curiosidade. Essa curiosidade, ela passa por humildade também, sabe? Todos os projetos que eu peguei, eu busquei formas de aprender sobre aquele negócio. Então, quando eu estava numa construtora, eu fui estudar sobre construção civil, para que eu pudesse ser o melhor PO para o meu cliente, sabe? Então, curiosidade, você ir buscar informação, né? Juntamente com a humildade, você chegar para o seu, né, pro seu cliente ou para o seu, sei lá, a gente chama PO de negócio, essas coisas, falar, cara, eu não sei, me ensina, me explica, me coloca a par. Isso, além de te dar um conhecimento, passa para o seu cliente, olha, essa pessoa está querendo aprender, ou essa pessoa está aprendendo. E isso vai gerar um negócio que se chama autonomia. E quando a gente, como PO, a gente tem autonomia, a gente consegue fazer muito mais do que a gente faz hoje, sabe? Ou do que a gente faz no modelo cascata, né? Ou no ágil parcial, onde as coisas vêm de cima para baixo e você não tem muito como argumentar em cima daquilo. Então, a curiosidade passa por você estudar, fazer um curso, por você falar até para o seu time, olha, cara, eu não sei isso, vou correr ali no meu PO de negócio para entender e já trago essa informação para você. Ao invés de você, não, eu não posso passar essa fragilidade para o meu time ou para o meu cliente falando que eu não sei, sabe? A transparência, ela é mais importante do que você mostrar algo que você sabe e posteriormente o cara falar, você está errado. Ou o que você fez foi bobagem, vamos ter que voltar e tomar essa decisão, refazer as coisas. Então, curiosidade também é um ponto
Importante, né? Negociação. Essa é uma habilidade complicadíssima, sabe? E importantíssima. Um bom PO, ele não pode nem ser um PO lá do negócio, nem ser um PO lá do time. Um PO lá do negócio é aquele cara que está ali batendo no time dele, falando, olha, a gente tem que entregar, a gente prometeu, a gente tem que entregar, o cliente mandou, a gente tem que fazer. E o PO lá do time é aquele que fala, o cliente não dá, prazo seu não vem com prazo, não importa o que você tem aí, a gente vai trabalhar no nosso tempo. Não dá para defender os dois lados. Já aconteceu de o cliente ter meta e a gente virar para o time e falar, time, tem que fazer. A gente não tem muita opção, porque o cliente, ou ele tem uma meta, ele vai lançar uma campanha, essa data é extremamente forte. O meu time, né, o meu time aí com a Adri, né, a Adri não participou, mas a gente passou 3 finais de semana trabalhando para entregar um Go Live, porque a gente tinha que entregar o Go Live. Porque tinham planejamentos com aquela data e o time todo ali, cara, a gente tem que entregar, a gente vai entregar e beleza. Mas também já aconteceu do meu cliente falar, olha, eu preciso disso para tal dia. E eu falar, beleza, tá, vamos pensar aqui. Às vezes eu consigo te entregar esse pedaço aqui sem essa funcionalidade, sem essa melhoria. Ou não, ou a gente não consegue entregar nesse prazo, a gente precisa ali talvez de uma semana, uma sprint a mais, e por aí vai. Mas eu consigo te entregar em uma sprint depois. Então, assim, esse poder de negociação, de você conseguir se comunicar bem, conseguir passar, olha, a gente está agarrado, essa é uma funcionalidade muito complexa, a gente não vai conseguir entregar nesse tempo. Ou para o time, olha, tem essa data, a gente não tem como atrasar, a gente não pode perder essa data, a gente conseguir chegar no meio termo, onde eu atendo a necessidade do cliente, às vezes, não 100%, mas 70% já resolveu ele, depois os 30% ele vai falar, não quero mais, porque o que tem aqui já está bom, sabe? Então, esse poder de negociação, isso traz todas as habilidades que eu estou trazendo anteriormente, sabe? Vocês conseguem perceber como é que ela está casada, como é que ela está ali dependente uma da outra, para que você consiga ser ou atuar como um bom PO. É óbvio, eu falo muito, tá, gente? Se quiser me interromper, pode levantar a mãozinha e falar aí, tá? É óbvio que eu, na minha trajetória, eu vim aprendendo essas coisas, tá? Eu vim tomando pancada, né? Fazendo uma coisa errada, como eu contei ali no e-mail, negociando, às vezes, de uma forma não tão legal, às vezes dando uma estimativa para o meu cliente pegando a estimativa e falando que é prazo. Então, assim, a gente tem que saber negociar muito bem. Essa balança é uma balança, é bem esse desenho aí dos dois em cima na tabuinha aí, né? Pesando para um lado, pesando para o outro. Às vezes o time cede mais, às vezes a gente, como negócio, vai ceder mais. Então, uma boa negociação, ela gera todo mundo feliz. Meu time feliz produzindo e sendo feliz, o meu cliente recebendo valor e sendo feliz também. Bora. Senso de dono. Eu até coloquei a NoBugs aí, a NoBugs é a empresa júnior lá da UFV, foi ela que me ensinou a ter senso de dono, né? Então, hoje, o produto é da Vale, né, por assim dizer, mas eu tô dentro do meu time falando, cara, a entrega é questão de honra. A gente tem que entregar, o produto é nosso, né? Eu, como PO, tenho que ter esse senso de dono ao falar para o meu time, cara, o que está sendo produzido aqui não está bom, porque não vai atender a necessidade do cliente, o cliente não vai, ou ele não quer. Isso, ele quer uma outra coisa. A gente precisa voltar. Já aconteceu do time desenvolver uma coisa e me mostrar, eu falei, não foi isso que o meu cliente pediu. Então, eu não vou deixar isso chegar no meu cliente. Porque se o meu cliente reclamar, quer dizer que passou por um processo dentro do meu time que, por algum motivo, não foi completo. E o meu papel, ao garantir aquela entrega, também não foi completo, né? E esse senso de dono, ele vai te dar uma noção que é muito legal, sabe? Que pô,
sendo o meu produto um produto para usuário externo ou um produto para um usuário interno, eu tenho que saber aonde eu quero chegar com ele, qual que é a visão desse produto, para onde ele está indo. E sendo dono deles, me sentindo dono, eu vou saber priorizar melhor. Pô, eu tenho duas. Eu falei isso na mentoria que eu estava fazendo com um PO lá da DTI do Tempo, né? Ele trabalha no Tempo. No jornal Tempo aqui de Minas, né? Trabalha no Tempo, senão ele trabalha na chuva. Ele estava priorizando histórias que às vezes não estavam de acordo com a visão. Ele falou, Guilherme, mas como eu corto isso? Cara, você é o dono do produto. Você tem uma visão para onde seu produto está indo. Então, na hora que você for levar para o seu stakeholder, você fala, olha, cara, eu tenho a visão A e a funcionalidade A está direcionada com a visão A. Eu tenho a visão B, que é um caminho oposto. Para mim, não faz sentido a gente ir por esse caminho. Esse outro caminho A, ele gera mais valor. E aí você consegue, a palavra não é cortar, mas convencer, influenciar o seu cliente, seu usuário, que aquele caminho é um caminho com maior valor. Samuel, pode falar aí, a sua mãozinha apareceu aqui para mim. Show. Esse senso de dono, além de ser uma coisa que o PO tem que ter, o PO também tem que desenvolver isso em todo o Scrum Team, né? Ele tem que fazer com que os devs e o SM também tenham esse senso de dono dentro deles. Para eles levar aquilo ali como uma coisa... Isso não é do nosso cliente, isso é nosso. Todo mundo tem que ter esse senso de dono. Então, é uma responsabilidade bem pesada que o PO tem. Além dele ter esse senso de dono, fazer os outros também terem, né? Promover isso nos outros. Isso é muito importante. Olha que legal, velho. Eu conversando com esse meu mentorado, por assim dizer, eu perguntei para ele, cara, você acredita no que você está fazendo? Aí ele perguntou, por quê? Falei, velho, se você não acredita, se você não sente que esse negócio é seu, pede para sair. Pede para sair, sim, pede para ir para outro projeto, porque você vai estar trabalhando num negócio que você não acredita. Você não tem esse senso de falar, cara, eu acredito, vamos fazer acontecer, sabe? Cabe ao PO também, igual você disse, Samuel, falar o porquê que eu estou fazendo aquilo. Mostrar para o time qual que é o valor gerado por aquela funcionalidade. Olha, nós estamos fazendo isso por causa disso, por causa disso. E fazer que o time também consiga ter todos esses atributos que eu disse aí. Então, se eu tiver um time que se comunica bem, um time que tem empatia, que entende o que ele está fazendo, ele é um time muito mais produtivo. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu priorizar uma coisa e o meu time levantar a mão e falou, Gui, por que o cara está fazendo isso? Por que ele quer isso? Não faz sentido. A gente pode trabalhar numa coisa muito mais produtiva, que é essa aqui, e que vai gerar mais valor. E eu falar, cara, sensacional, vou levar isso para o meu cliente. Levei e o cara falou, velho, vocês estão com a razão. Vamos trocar, vamos despriorizar isso e vamos focar. Então, isso que você falou, Samuel, é de extrema importância, que a gente consiga passar isso para o time, tá? Aí, acho que é o problema de quase todo mundo. Gerenciar tempo. Gerenciar tempo, ele passa também por gerenciar prioridades, por você ser organizado. Isso é uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido muito, sabe? Como eu contei, eu cheguei a ter 3 times, né? Para eu conseguir ser um PO efetivo para os 3 times, conseguir escrever as histórias, conseguir refinar tudo que eu tinha que refinar, conseguir priorizar, conseguir manter o backlog priorizado, conseguir validar as entregas, conseguir gerar valor para o meu cliente, conseguir me comunicar bem, isso é de extrema importância. E se eu não fizer isso, tudo vira prioridade. Sendo tudo prioridade, nada tem prioridade. Isso é uma máxima bem conhecida, sabe? E essa parte de você gerenciar prioridades, ela passa em prioridades de atividades suas também. Então, hoje, por exemplo, eu aprendi com os POs da DTI, né, que segunda-feira, normalmente ali de 9 até as 9h30, 9h40, eu sento para planejar minha semana. Então, eu tenho como se fosse um backlog de atividades que eu tenho que fazer, né? Então, eu tenho um backlog no meu Trello, eu tenho um to-do, que é o que eu estou planejando para fazer aquela semana, e ele vai caminhando nos boards
durante o tempo, sabe? Apareceu alguma coisa, eu vou e coloco lá, sabe? E isso me ajudou muito a me tornar mais eficiente, a ser um PO que está focado em coisas que o meu time precisa. Então, às vezes eu tinha 2 demandas, não, eu tenho que priorizar fazer o refinamento de uma sprint, porque eu estou com pouca história refinada em estoque. Se eu não fizer isso, o meu time vai parar. Então, assim, gerenciar esse tempo é muito importante. Acho que é uma coisa muito difícil no mundo que a gente vive. E ele vai te dar uma produtividade excepcional, assim, ou um ganho de produtividade excepcional. Beleza. Eu falei aqui de algumas habilidades, tá? Essas habilidades, elas compõem o que eu acredito ser intrínseco da pessoa, sabe? E que você pode ali aprimorar. Eu não digo intrínseco que a pessoa, assim, às vezes uma pessoa, ela não se comunica bem, mas ela pode ir aprendendo. Ela não é tão empática, mas ela pode ir aprendendo. Então, todos esses itens aí são itens passíveis de melhoria, tá? E que vão te gerar alguns resultados não diretamente relacionados ao negócio. A partir daqui, eu estou trazendo itens que são mais focados para o negócio no meu entendimento, tá? Então, e tem um monte de outros itens, né? De habilidades que eu deixei anotado que se eu fosse falar ia ficar 45 slides. Inteligência. Essa inteligência, o que ela é? Não é você ser inteligente de QI, propriamente dito, mas é você, ao ser curioso, ao ser humilde, você conseguir adquirir conhecimento de forma rápida, você conseguir olhar para situações e conseguir ter insights rápidos, você conseguir pensar em caminhos diferentes que podem resolver aquele problema. Você vê, por exemplo, que uma funcionalidade ela é extremamente complexa e você parar e pensar, olhar para aquilo e falar, olha, se eu tirar ali 40% de complexidade, eu já resolvo o problema do meu cliente. Então, essa inteligência que eu trouxe aqui é você conseguir ver como você pode adquirir conhecimento ou encontrar soluções ou vislumbrar possibilidades que te garantam gerar valor para o seu cliente. Ficou claro para todo mundo? Eu consegui ser claro nesse ponto? Foi sim, foi sim. Show. Show. Criatividade. Todo mundo fala, pô, vamos pensar fora da caixa. Vamos pensar fora da caixa, vamos pensar nisso. Essa criatividade é uma coisa que a gente nasce com isso, sabe? E muitas das vezes a gente mesmo poda isso, né? Isso é podado até na escola, porque no ensino tradicional nosso, você é treinado a buscar uma resposta certa. Mas às vezes não tem uma resposta certa. Por exemplo, nesse ponto eu gosto muito do Murilo Gun, falando sobre criatividade. Ele fala assim, tem um enunciado na escola que fala, pedreiro constrói uma casa em 30 dias. 2 pedreiros vão construir uma casa em quanto tempo? Tem aquela primeira resposta correta, 15 dias. Mas uma criança respondeu uma vez que eles vão demorar 2 meses. E aí perguntaram, mas por que eles vão demorar 2 meses? Porque eles vão ficar papiando. Eles vão ficar conversando e o trabalho não vai render. E é uma visão que não está errada. Se você pensar, pode acontecer. Da mesma forma, uma outra. Uma pessoa come uma bandeja de pipoca em, sei lá, 1 hora. Em quanto tempo 2 pessoas vão comer uma bandeja de pipoca? A resposta correta que a gente está acostumado é 30 minutos. Mas aí, se perguntado para uma criança, ela falou, em 10 minutos. É perguntado, por quê? Eu
estou competindo com o cara que está comendo a pipoca comigo. Então, em vez de pegar uma por uma, como eu pego para comer em 1 hora, eu vou encher a mão, vou colocar na boca, eu vou encher a mão, vou colocar na boca e nós vamos comer em 10 minutos. Então, esse tipo de saída, de resposta, é de extrema importância para que você, quando está ali conversando com o seu time, conversando com o seu cliente, você consiga pensar em soluções criativas para aquele problema, em respostas criativas para aquela necessidade, sabe? Eu vi uma reunião que eu achei sensacional. Os caras estavam fazendo, olha, eu tenho um problema e como eu vou resolver? E eles decidiram não conversar. Todo mundo ia escrever no post-it. Por quê? Porque na conversa, se eu falar uma resposta, o Caio pode olhar ali para o lado e me julgar. Falar, não, que resposta idiota do Guilherme. Sendo que aquela resposta pode ser tão simples e vai abrir um insight de uma outra pessoa para a gente chegar num resultado excepcional. Então, assim, essa parte de criatividade é uma coisa que eu tenho estudado, que eu tenho tentado trazer para mim, para que eu consiga ser um PO mais criativo, um PM, às vezes, com um poder de solução maior. Tá claro? Esse é um assunto que eu acho top. Reaprendizagem criativa, né, Gui? Você fez o curso? Não fiz não, é um que eu queria fazer. Oh, é top. Eu queria fazer, Você mas vai gostar. eu pego alguns vídeos dele e vou tentando trazer para o meu dia a dia, sabe? E já me surtiu muito efeito. Persistência. Todo mundo conhece essa primeira imagem, né? E a persistência, ela tá ali num ponto que hoje o cenário que um PO vive, ele pode viver ali 3 cenários. Tem o cenário meu, que é o cenário onde eu sou um PO de um cliente, e aí, dependendo do cliente, eu tenho restrições do cliente, às vezes a empresa do cliente é enorme e não é ágil, é uma empresa mais tradicional, e eu tenho que estar ali batendo cabeça, falando, olha, não é assim, a gente não pode ir por esse caminho. Olha para vocês verem, na empresa, na startup, tem um caso muito legal. Eu achava que a gente precisava de um discovery, e comecei a bater, olha, a gente precisa de um discovery, e eles começaram a falar, não, você não sabe o que você está falando, você não estava aqui antes, a gente já sabe tudo, e aí eu chamei o meu tech manager para conversar, falei, olha, eles não querem fazer discovery. Aí ele falou, o que você pensa? Eu falei, olha, já que eles não querem fazer discovery, vamos começar a escrever história, vamos prototipar. Vamos seguir, que eles vão ver que está errado. Eu escrevi 5 histórias, falei, como é que vai ser o funcionamento do sistema aqui? Eu tive 4 respostas diferentes. Falei, olha, a gente não está tão alinhado como vocês acham. Mas vamos escrever mais. Em 15 histórias, eu devia ter 4 pontos devia ter uns 4, 5 pontos de problemas que um achava que tinha que ir para um lado e o outro achava que tinha que ir para o outro. Eu falei, olha, agora eu posso mostrar que a gente não está alinhado. Vamos voltar e vamos começar a fazer um discovery. Eu não quero um discovery total, mas eu quero chegar em alguns pontos para que a gente esteja alinhado para poder produzir a melhor solução possível. Outro cenário é quando você trabalha para um usuário. Você tem, sei lá, você trabalha para a PicPay, você tem um produto para um usuário, tá? E aí, você tem que ter uma persistência para conseguir achar o caminho correto, sabe? Para testar hipóteses, tá um tempo inteiro ali testando hipóteses. No livro Inspired, né, fala que em uma sprint ali, num dia, um time de produto, ele testa de 10 a 20 vezes, 20 hipóteses. Então, ali, você tem que estar ali o tempo inteiro batendo, acreditando que o caminho que você vai chegar ali é o caminho ideal. Então, a persistência é outro ponto muito interessante. E a gente fala muito que o Scrum Master é um líder servidor, né? Ele tem uma liderança ali servidora. Eu acredito que o PO também. Você é um líder para levar o produto para algum lugar. Para levar o produto para algum lugar, você precisa ter, óbvio, junto com o time, pessoas que acreditam naquilo que você está querendo, né? Na visão que você está trazendo. Então,
você tem que inspirar o seu time para trabalhar junto com você, para correr atrás do que você, como PO, acredita. Então, assim, e eu não estou aqui falando, você como PO acredita, é você que manda, né? Não, não é isso não. Mas trazer o seu time para o jogo, sabe? Trazer o seu time para a gestão de produto, para a criação da solução. Às vezes, eles são muito melhores do que eu. Às vezes, eles têm insights muito melhores do que eu. E eu, como PO, junto com o SM, eu tenho que criar um ambiente colaborativo para o cara não ter medo de falar, olha, os caminhos que você está tomando aí, Gui, eu acho que é errado. Eu prefiro ir por outro, sabe? Então, essa liderança, ela passa, assim, intrinsecamente pelo meu papel, a ponto de eu, às vezes, chamar o meu dev e falar, cara, vamos ali conversar com o meu negócio, vamos ali entender qual é o problema para que você possa opinar em cima disso. Fazendo isso, você empodera o seu time passa a confiar mais em você, seu time entende que, cara, eu tenho um PO que, se eu falar com ele, ele vai conseguir resolver, eu tenho um PO que acredita no que eu estou falando, sabe? E isso é outra coisa que vai te gerar ali um relacionamento, um time muito mais coeso, muito mais forte, né? A Adri e eu estávamos vivendo isso, a gente estava numa conturbação no time ali, numa crise, e a gente conseguiu vocês, eu falava, vocês são a minha base. O que vocês falarem para mim é o que eu vou levar para o negócio. Se vocês falarem que dá tempo, que a gente consegue entregar, que essa é a melhor solução, é onde eu vou brigar. Se vocês falarem que não, é onde eu vou brigar também. Agora, entendendo que vocês têm responsabilidade no que vocês estão me dizendo. E aí a gente conseguiu um time mais forte, um time que era um time mais questionador, era um time que, ô Gui, por que nós estamos fazendo isso? Ô Gui, vamos fazer de outro jeito, ô Gui, vamos trabalhar de tal forma, e isso faz um ambiente muito mais legal e muito mais interessante para o seu trabalho, sabe? Eu trabalhei com um time totalmente sênior, nossa, que show, que show. Eu falava para os caras já batiam na hora, já falavam, Gui, vamos por esse caminho, e era assim, era papum a conversa, sabe? Então, quanto mais líder você for, quanto mais o seu time for sênior, quanto mais o seu time acreditar em você, melhor vai ser a comunicação, melhor vai ser a criação de um produto. Beleza, só beber uma água aqui. Se alguém tiver uma dúvida, até o momento, eu acho que eu estou passando bem rápido também. Tem 4 grandes pilares para qualquer PO. Quando ele vai falar de um produto, quando ele vai começar a trabalhar. Primeiro é o cliente dele. Esse cliente pode ser usuário, pode ser stakeholder, pode ser a pessoa que paga. O PO, ou PM, ele tem que ter um profundo conhecimento dessa pessoa. Ele tem que entender quais são as dores, como ela trabalha, o que ela faz, do que ela gosta, o que ela dá valor, quais são os problemas e qual é o maior problema dela, porque assim ele consegue olhar para o que ele tem, olhar para as possibilidades que ele tem e consegue priorizar de uma forma melhor. Ele não precisa necessariamente voltar lá no cliente dele para falar para o time dele. O conhecimento dele é tão grande nesse ponto que ele já tem a resposta ali de bate-pronto. E ao ter a resposta de bate-pronto, você consegue ser mais efetivo com seu time. Seu time consegue produzir mais rápido, não tem um delay de informação de você ir lá buscar, sabe? Então, é muito importante você criar laços, ou tentar criar laços com quem é importante para o seu negócio. Porque dali você vai colher grandes feedbacks. Então, assim, por exemplo, eu tenho a PO, né, de negócio, ela chama Roberta. A minha relação com ela é tão legal hoje que eu chamo ela de Rô. Sabe, ô Rô, qual que é o caminho que nós vamos tomar? E ela me chama, ô Gui, e a gente conversa de outras coisas que às vezes não tem nada a ver com o projeto, mas eu consigo ter insights da pessoa que ela é, do que ela está valorizando,
ou o que ela está querendo trazer para o processo dela, sabe? Então, isso é muito importante, muito mesmo, sim. Isso, ligado a tudo que eu disse para cima, vai te trazer insights, vai te trazer possibilidades, vai fazer você conseguir pensar melhor em diversos pontos, em como atender esse cliente, em como trazer valor, em como deixar esse cliente satisfeito, em como realmente trazer ele para o jogo, para ele poder te ajudar. Ok? Ter conhecimento e saber trabalhar com dados. Cara, dados é o mundo, sabe? É o mundo. Hoje, por exemplo, a gente teve na guilda de produto um GPM do iFood, e ele estava falando de teste AB. E na semana que ele falou com a gente, o iFood estava com entre 40 a 50 testes ABs rodando. E por que isso? Para que ele consiga entender como é que o time dele, como é que o cliente dele trabalha, quais são as sazonalidades do produto dele, o pedido que o usuário do iFood faz de segunda a quinta é totalmente diferente do pedido que o usuário do iFood faz no final de semana, sexta, sábado e domingo. E, assim, ele consegue colocar funcionalidades, por exemplo, para usuários de segunda a quinta e funcionalidades para usuário de sábado, de final de semana. Ele consegue validar que uma funcionalidade dele aumentou as vendas. Pô, teve iFood no BBB, né? O que realmente fez as vendas do iFood subir, sei lá, 20%? Foi a propaganda do BBB ou foi uma funcionalidade nova que o time rodou? Teste AB, por exemplo, mata isso. Ele pega, segmenta, né, os usuários, em um usuário ele deixa a versão antiga, no outro grupo ele coloca a versão com a funcionalidade. Entre outras coisas, sabe? Tem um case aí do Walmart que fez uma mineração de dados, na sexta-feira à noite descobriram que homens de 25 a 35 anos vão no Walmart, eu acho que é isso mesmo, né? Se eu estiver falando bobagem, alguém até me corrige aí. Vão no Walmart comprar fralda e comprar cerveja. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um corredor onde a fralda estava no início dela e no final estava a cerveja. E no meio do caminho cheio de produto masculino. Sabe? Esse tipo de insight para o meu produto, às vezes é o que vai ganhar o meu cliente. Então, trabalhar com dados, né? Entender de onde está vindo seu usuário, isso é muito importante para a sua tomada de decisão. Ô Gui, Oi. esse exemplo do Walmart é legal. Aí no Brasil nem tanto, mas aqui, o Walmart de cada bairro, a configuração é totalmente diferente. Porque o Walmart é específico para atender as necessidades daquele bairro. Então, se você vai no Walmart de um bairro, já é diferente do Walmart de outro bairro. Os corredores, a disposição das coisas, os produtos já são diferentes. Então, olha que sensacional. O iFood, ele está trabalhando com personificação de produto. Então, o que aparece para você, Samuel, muito possivelmente, óbvio que tem a localidade, né? Você está fora do país, eu não estou, você nem deve usar iFood, talvez. Mas, por exemplo, eu e a Adri, que estamos aqui, né, em Minas, em Belo Horizonte, às vezes as coisas que aparecem para ela, e a gente pode estar na mesma localidade, tá? Talvez até no mesmo bairro. A home dela já é diferente da minha. Por quê? Porque eu sou um usuário que gosta de comer hambúrguer e a Adri é uma usuária que gosta de comer comida saudável, ou vice-versa, né? Ela come pizza e eu como salada. Então, isso é muito legal, sabe? Você consegue potencializar o seu produto pensando nisso. Terceiro é o negócio. Como assim o negócio? Então, eu já tenho um profundo conhecimento do meu produto, do meu cliente, meu produto já rodando, eu tenho um profundo conhecimento de dados, e agora eu preciso entender o meu negócio. O meu negócio não é entender o meu mercado, tá? Não é entender o mercado em si que eu estou inserido, mas entender como o meu produto ele está inserido nesse mercado. Quais são as dores realmente que ele está resolvendo ou para que ele veio? Você conseguir validar, sei lá,
o produto que eu estou mexendo, né, na Vale, ele mexe com planejamento de produção. Então, eu devo ter uma falta de planejamento, eu devo ter arquivos, né, que são desatualizados, eu devo ter pessoas trabalhando com arquivos diferentes, e qual o valor que ele vai gerar. Então, no meu caso, eu consegui armazenar, fazer esse planejamento, eu consigo fazer com que 32 minas trabalhem de forma mais homogênea, com mais padrão, que hoje não existe para planejamento de produção de lavra, tá? Então, você conhecer do negócio, baseado em tudo que eu já falei para cima, vai te dar insights interessantes para você montar, para você incrementar o seu produto. E o mercado e indústria, né? Aí sim, aqui eu vou estar olhando para o meu concorrente, o que o meu concorrente está fazendo. Mas aí, ligado à inteligência lá de cima, eu já estou olhando para tecnologia que está sendo usada no mercado, eu estou olhando para possibilidades que estão no mercado. Por exemplo, eu estou pensando agora em comprar um posto de gasolina. Tá, beleza, atualmente o mercado está bom, mas a tendência do mercado é ir para carro elétrico. Será que vale a pena o meu investimento? Então, será que vale a pena investir num produto que está indo, às vezes, para um caminho que a gente acredita ali que não é o caminho ideal? Então, aqui, você conseguir prever algo, né, o seu conhecimento conseguir te dar embasamento para ter uma certa previsibilidade do mercado, ele vai te ajudar a sair na frente do seu concorrente. Por quê? Quem está só olhando o mercado, olhando o concorrente, está sempre um passo atrás. Então, eu estou sempre vendo alguém na minha frente e tentando copiá-lo, e tentando fazer o que ele está fazendo. E aí você nunca vai ter um diferencial. Tá? Beleza. Até aqui eu trouxe o que eu acredito ser alguns itens importantes para você ser um bom PO ou você ser um bom PM, tá? E isso vai dar embasamento com o que eu trouxe aqui para minha carreira, tá? Quando eu quis vir para produto, a primeira coisa que eu fui fazer é buscar conhecimento. E aí vem uma pergunta para vocês. Certificação. O que vocês acham? Ela é essencial para a minha carreira? Ela não é essencial? Como vocês veem isso? Quem quer falar um pouquinho aí? Vamos ver se a gente tem uma discussãozinha legal. Pode falar, Adri. Eu acho que ela abre portas. Uhum. Boas Te põe palavras numa da minha boca. entrevista. Te põe numa entrevista. Agora, depois, você tem que mostrar que você sabe, você tem experiência e tal. Uhum. Alguém discorda? Alguém acha que é Eu essencial? Eu discordo. Sim. Tá? Infelizmente, a gente é medido hoje, né, no país que a gente vive, pelo canudo que a gente tem, pela certificação que a gente tirou, pelo grau de coisas que eu digo assim, o tanto de papel que você tem armazenado no seu histórico, que garante que você sabe aquele produto, aquele trabalho, que você sabe fazer aquilo ali, que você tem um conhecimento daquilo ali. Legal. Mas nem sempre isso aí funciona coerentemente, né? Porque se você quer tirar uma certificação, você estuda ali, faz 500.000 provas, que o modelo de trabalho das provas é quase a mesma, já lhe dá um rumo, já lhe dá uma resposta até que entra por osmose, né? Legal. Mas, Então, assim, deixa eu falar. você acaba tirando uma certificação sem conhecer nada. Entendi. Deixa eu falar o que serviu para a minha carreira, tá? Eu comecei tirando o CSM, porque eu achava que eu queria ser Scrum Master. Não, eu quero ser Scrum Master, é muito legal, é isso que eu quero ser. Aí eu fiz o CSM e vi que não me preencheu, sabe? E eu fui para o CSPO. Comigo, o CSPO e o CSM me abriram muitas portas. Para vocês entenderem, eu tinha um companheiro que era mestre em Big Data, em Data Mining, na verdade, pela Unicamp. A gente concorria às mesmas vagas e eu era chamado e ele não. Por quê? Porque
a certificação, ela mostrava que eu tinha um certo conhecimento e que eu poderia entrar, que eu poderia resolver algum problema que aquela vaga fazia. O que eu comecei a fazer, cara? Eu mandava currículo para tudo quanto é lugar. Véio. Eu tive entrevista que pedia 3 anos e meio de experiência, e eu não tinha nenhum, os caras me chamaram. Mas por quê? Porque eu também falei, vai que eles veem a minha certificação e quer me ouvir. Depois que eu estou sentado na frente dele, aí eu dou um jeito de abocanhar que é vaga. E foi assim que aconteceu comigo, sabe? Eu tinha um trabalho de conversar com a área técnica, no caso Brasil, China e Índia, na empresa que eu trabalhava, e conseguir meio que trazer isso, ou gerar isso, gerar negócio no Brasil. E aí, quando eu me candidatei para DTI, eu me candidatei para Scrum Master. Eu me candidatei para Scrum Master para o Banco BS2, para o Banco, sei lá, acho que era Mercantil do Brasil, não lembro. A vaga foi preenchida internamente e eles me chamaram de novo. E aí, nessa conversa, viraram para mim e falaram, Guilherme, você tem um perfil muito interessante para ser PO. Você não quer tentar ser PO, não? Falei, pô, tô fazendo nada, vamos tentar. Se você não gostar, você vira Scrum Master. E aí comecei a minha carreira como PO na DTI mesmo. Então, a DTI me abriu essa porta, óbvio que eu fiz a prova, na entrevista eu falei as coisas que eu fiz, eu me vendi, na verdade, sabe? E aí eu comecei. Então, a certificação, ela te dá base para abrir portas, para mostrar que você conhece. Para mim, é igual a universidade, tá? Ainda mais universidade de computação. Você não sai da universidade especialista. Você sai pronto para o mercado para na hora que vir alguma coisa, você falar, olha, eu já sei ou eu já ouvi falar disso. Deixa eu buscar informação. Entendeu? Alguém levantou a mão. É você. Pode falar, Samuca. Gostaria de fazer um comentário rapidinho, principalmente para o pessoal que está nessa pegada de fazer certificação ou não fazer. Tem muita empresa por aí, muita gente por aí que está dando esquema para passar em prova, está ensinando hack para passar em certificação, e o conselho que dou é não vá nessa, tá? Essa daí é um caminho rápido, é um caminho fácil, mas é um caminho que termina lá na frente não compensando tanto, porque na hora que você chega na entrevista, tudo bem, você vai ter o diploma, você vai ter a certificação e tal, mas quando você chega para um bate-papo com alguém técnico, você chega para entrevista técnica, a pessoa percebe que você pegou um atalho ali pelo caminho, tá? Então, realmente vá pelo caminho de suar, de estudar, de ler, de ir atrás, de entender, porque na hora da entrevista isso faz diferencial. A gente vê muita gente que tem certificação, mas pegou um atalho, entende? É só uma dica aí para a galera. Tá. É bem esse ponto aí que eu estava falando, Samuel, entendeu? Porque muita gente pegou um atalho, aí tem a certificação. Outras pessoas que não têm, mas têm uma experiência, têm uma vivência, eu passo por isso na empresa que eu estou lá. Eu fui gestor na empresa, hoje eu não sou mais, a opção minha não ser mais gestor da empresa, entendeu? Voltei a ser especialista, porque justamente eu via que a maioria das seleções que eram feitas, eles não prezavam a experiência do candidato, e sim o que o cara tem de currículo. Eu perdia muita gente boa, por quê? Porque o cara não tinha uma formação, não estava no currículo dele lá uma certificação, e aí acabou que o cara foi para o mercado, hoje está bem melhor do que está na empresa, entendeu? Mas fica a dica aí, tem que ter certificação, vamos correr atrás. Eu acho, só complementando aí a fala do início da sua pergunta, Guilherme, acho que tem os dois lados. Não sei a tua experiência com a certificação, se você tinha experiência ou não. Eu conheço profissional certificado CCNA, porque assim, na nossa área de TI a gente tem que estudar muito, né? Você tem muito conhecimento técnico, mas o que falta, na verdade, é a experiência. Aí junta essas duas questões, ela é muito da empresa, né? O objetivo mais da empresa do que do candidato. Se a empresa quer um cara experiente com 5 anos, por exemplo, ou quer um cara certificado. Aí tem muito disso, né? Mas isso é muito relativo também. Tem os dois lados, né? Tenham em mente o seguinte, gente, o mercado é uma grande balada, tá? E todos nós estamos nessa balada, os menininhos e as menininhas aqui. Aí está lá na balada, o rapaz que tem a certificação é o Rodrigo Hilbert, e a mocinha que tem a certificação é a Fernanda Lima.
Eles podem até ter conteúdo, podem ser bacanas, simpáticos. Você vai chegar em quem na balada? No Rodrigo Hilbert ou no cara simplão que tá lá? Você vai chegar no Rodrigo Hilbert. Então ele tem a certificação, então abre a porta para ele. É isso que vocês têm que pensar. E o que o Samuel falou é uma verdade. Um certificado tirado, mal tirado, significa que você chegou lá na Fernanda Lima, só que ela tá cheia de enchimento. E na hora do vamos ver, ela se desmonta inteira e você descobre que aquilo era fake. A coisa não vai adiante. Então a certificação não atesta o seu conhecimento, mas te abre portas. Mas ela pode te dar uma base muito boa, principalmente se você souber escolher a certificação que você está tirando. Porque para SM, PO, tem diversas no mercado. Tem que saber escolher e tem que saber como você se dedica. Tem uma parte que você mente para você mesmo quando você faz mal feito. Exatamente. E isso foi o que me deu embasamento. Igual eu contei, eu apanhei demais quando eu entrei como PO. Apanhei muito. Achando que eu estava indo bem. E hoje, por exemplo, eu vejo que a área de produto é muito maior do que ser um PO, por assim dizer, sabe? Tem muita área, muito ponto de informação que você vai encontrar, sabe? E aí, o que eu acho que é uma coisa que está sendo feito muito legal? Na DTI, a gente tem a mentoria. O que é isso? Você pegar alguém mais velho de mercado e começar a conversar com esse cara. Então, tem uma pessoa, que é a Ana, olha que legal, ela era do administrativo e começou a fazer mentoria comigo. 6 meses depois, ela está assumindo um time como PO. E aí que tá alguns pontos que voltam lá naquele mito. A Ana é formada em administração, né, inicialmente entende bolhufas de tecnologia e está caminhando a carreira dela. Se você for olhar no iFood, tem gente que é formada em turismo e detonando como PO, como PM, como GPM, sabe? Então, assim, o importante é você ser um resolvedor de problemas. Se você puder conversar com alguém, só para vocês entenderem, ontem eu tive a conversa com, não sei se ele está aí, o Douglas, e a gente bateu um papo muito legal, criamos um produto, e uma conversa aí de 30 minutos, ele falou, cara, você abriu minha cabeça para coisas que eu não estava nem pensando. Então, esse tipo de coisa é interessante para que você comece a entender o que você precisa na hora de uma entrevista ou na hora de trabalhar com o produto, sabe? Então, mentoria, buscar referência, sabe? Eu tenho um amigo que é GPM na PicPay, eu liguei para ele essa semana, falei, cara, eu tô com uma proposta de emprego assim, assim, assado, ganho tanto, o que você acha? Falou, Gui, eu acho que você tem que avaliar ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, para aí sim você decidir o que é melhor para você. Sabe? Então, assim, é muito importante, eu acho, você ter essa visão, sabe? Cursos, igual a gente está fazendo bootcamp aí de PO, cara, legal. Existe uma troca de experiências aí muito interessantes, onde você vai encontrar pessoas com cenários diferentes, com situações diferentes. E o último ponto para mim é o mercado. O mercado de produto ele está aquecido. E eu, Guilherme, acredito que ele vai aquecer ainda mais. Ele vai aquecer ainda mais para a gente, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte. Para eu ir para São Paulo, onde os salários são melhores, eu teria que me locomover. Para eu ir trabalhar lá com o Samuel, eu teria que mudar de país às vezes. Hoje, não. Hoje, eu posso trabalhar com o Samuel estando em BH, estando na minha casa. Então, a empresa ela vai, às vezes, me pagar mais, porque ela está tirando custo de me levar para São Paulo, de ter uma sede e por aí vai. Então, hoje, assim, vagas de PO estão sendo... ou pessoas que têm esse desejo estão sendo bem valorizadas. Pessoal, é mais ou menos isso que eu quis falar. Assim, é bem mais alto nível, assim, do que... Hoje, o que eu trabalho são pontos que eu acho que, se você parar para pensar no meio do seu trabalho, você vai ter insights, você vai ter situações que vocês vão resolver de forma diferente. E era isso que eu queria passar. Se alguém tiver uma dúvida, tem o meu e-mail, meu LinkedIn, eu estou à disposição. Já estou conversando com pessoas para a gente falar sobre possíveis mentorias, ideias aí, então eu fico à disposição de todo mundo aí. Não sei muito, tá? Ainda estou no caminho, estou aprendendo. A Adri me vê aí batalhando todo dia, buscando informação.
às vezes chamando ela, Adri, não consigo, tem uma coisa que não está no... Como é que eu faço? Então, assim, o pouco do que eu sei, espero poder ajudar alguém e estou à disposição de todo mundo aí, tá? Muito obrigado, acho que é isso. Queria dar uma contribuição aqui, Guilherme. Eu diria que 80% ou até mais do que você falou são soft skills. São Sim. Coisas que a gente não aprende em curso. Não tem curso que vai nos Exatamente. ensinar a ter empatia. Não tem curso que vai nos ensinar a ser um bom comunicador. Até tem, mas isso é uma característica intrínseca nossa. Então, são soft skills, são habilidades que a gente desenvolve dentro de nós mesmos. Depende muito mais de nós do que um Sim. curso ou uma certificação, tá? Então, eu acho que é muito importante que a galera que está em transição de carreira, que está entrando para esse mercado, entenda um pouco isso, né? Às vezes as pessoas ficam muito presas em buscar um método, em buscar uma ferramenta. Olha, eu quero ser PO, como é que eu faço para ser PO? Qual que é o método que eu uso? Quais são as planilhas que eu vou preencher para eu priorizar? Qual o cálculo que eu faço na priorização? E tem muita coisa aqui que é feeling, que é sentimento, que é empatia, que é entendimento. Então é muito importante desenvolver essas soft skills e buscar formas de desenvolver. Nós temos aqui no papo com a gente, pelo menos estava, não sei se ainda está, a Yane, que comentou que vem da área de psicologia e com certeza ela já traz aí, por conta disso, uma bagagem enorme de soft skills. E eu acho que é uma dica muito importante para a galera que está migrando de carreira, querendo entrar. Para você entender, eu estou com esse cliente aí há 1 ano. Eu nunca fiz uma priorização por planilha, por ferramenta nenhuma. Uhum. A minha priorização foi toda na conversa. Conversando com a minha cliente, conversando com os usuários e vendo o que gera impacto para eles. Então, assim, nesses quase 1 ano aí, eu nunca botei uma história e fui pensar em esforço versus custo, ou versus valor, ou qualquer coisa assim. Era no feeling, conversando, falando, olha, o que isso vai te trazer de valor? Pensando nisso, seria melhor ir para o caminho A ou o caminho B? Eu acredito que é o A, eu acredito que é o B, por aí foi. E transmitir isso para o time é muito importante. E é um grande desafio fazer os devs terem essa visão. Acho que talvez seja o maior desafio é levar isso para o dev, porque o dev está muito mais focado na questão de eu preciso programar assim, preciso programar assado. Se eu não fizer dessa forma, amanhã eu vou ter mais trabalho. Mas faz parte, né? Às vezes é mais importante entregar valor no primeiro momento e ter mais trabalho num segundo para melhorar o processo. Então, só antes da gente abrir para a pergunta, eu falei, né? Quem quer mexer com produto tem que ler esse livro, do Marty Kagan. E ele fala que quem quer mexer com produto não sabe onde está entrando. Porque é trabalho para mais de meta, é problema o tempo inteiro. Você tá para resolver problema. Você tá para resolver problema. E é isso, cara. Já aconteceu, por exemplo, de me ligarem, sei lá, 4 horas da manhã e eu ter que levantar para ir resolver bug em produção, tá com um time e por aí vai. E eu, apesar de eu estar virado para o negócio, eu faço parte do time como qualquer outro dev, por exemplo, entendeu? Então, assim, é o tempo inteiro resolvendo coisa. Então, se alguém quer um conselho de leitura, leia Inspired ou Inspirado. E quem for de BH, eu empresto o livro também, tá? Mas você pode mandar para o Sedex aqui para São Paulo também, não tem problema. Ô Gui, só uma perguntinha. A nível de carreira, o mercado, em termos de faixa salarial de um PO, de um PM, como é que está hoje? Então, isso depende muito, tá? Eu sei que depende de região, de estado. Sim. De tamanho de empresa, de tamanho de projeto, o número de variáveis é enorme. Exatamente. Mas você tem um range, né? Sim. Eu fiz essa pergunta para esse amigo meu GPM, tá? Então, eu estou levando aqui em consideração São Paulo, tá? E estou levando em consideração que o PM lá é que nem o PO aqui em BH, tá? Então, assim, eu não tenho essa diferenciação. Eles não têm PO lá. Eles têm PM e acima dele eles têm o GPM. Lá, ele tem PM júnior, PM pleno, PM sênior e PM especialista, tá? O júnior está ganhando ali de 4 a 6, a 7 talvez. O pleno de 8 a 11 ali.
o sênior de 11 a 14 e o especialista está ganhando de 14 a 17. Então, foi isso que ele me falou, sabe? Isso aqui em São Paulo, né? Isso, eu estou levando em consideração São Paulo e a base baseada em empresas de produto, né? PicPay, Yami, iFood, coisas assim, sabe? Você tem, por exemplo, empresas no interior de São Paulo que estão pagando tão bem quanto, tá? Para o home office, assim. Então, pelo menos é o que eu tenho visto. Hoje eu estou em BH e Tem um estou ali como PO. Marcos, da Robert Half, que traz um pouco esse cenário da TI e segmenta, inclusive, por porte de empresa. É interessante. Depois eu compartilho lá no grupo, caso você não tenha aí, compartilho show. lá. Glassdoor também é bem legal para ver esse tipo de informação. Verdade, o Glassdoor tem muita coisa. E você também consegue ver não só remuneração, né, gente? Lá no Glassdoor você consegue ver tudo, as pessoas falando do que é aquela empresa. Por exemplo, você entra numa empresa aí que é famosinha, mas não te trata como um colaborador deveria ser tratado. O ambiente, né? O ambiente organizacional, eles colocam lá o que é bem legal mesmo. Bem bacana. Isso é tão interessante. Isso é tão interessante que eu rejeitei uma proposta por causa disso. E a proposta eu ia ganhar razoavelmente mais do que eu ganho hoje, sabe? Eu estou num ambiente muito bom, a Dri tá aí para falar, sabe? Um ambiente onde a gente tem uma autonomia muito legal, uma empresa muito legal, e que eu sinto que eu sou muito mais valorizado do que em qualquer lugar que eu já passei, né? Então, assim, não é dinheiro que vai me tirar dessa empresa. O que vai me tirar, às vezes, é um projeto, uma oportunidade, algo assim, sabe? Então, pelo menos é a minha cabeça hoje. O local que eu estou inserido conta, às vezes, muito mais do que o valor que eu vou ganhar. Muito bom. Eu acho que ambiente de trabalho realmente é tudo, viu? Não só o salário é importante, mas hoje a gente está prezando muito mais pelos benefícios diretos e indiretos, né? Como principalmente um ambiente de trabalho, o trabalhar em equipe, uma liderança servidora, né? Uma pessoa, um gestor que tem empatia pelos funcionários. O ambiente, você tendo um ambiente agradável de trabalho, o salário ele acaba se tornando uma coisa secundária, tá? Concordo. Óbvio que é importante, mas ele se torna secundário nesse aspecto. Se alguém tiver mais uma pergunta, eu estou completamente à disposição. Espaço aberto, gente. Vamos lá. Se deixar, eu pergunto um bocado de coisa, tá? Eu sou curioso. Vontade. Cara, bota a gente na visão geral pra gente se ver aí, cara. Deixa eu parar aqui. O que acontece é que eu não consigo diferenciar muito o PO do PM, né? Eu estava começando uma mentoria com um colega aí do Nubank, mas acabou dando errado e eu não consegui, né? E ele fala que o PM, assim como o PO, ele não precisa ter conhecimento, como tudo que você falou hoje aí, né? Mas quando a gente vai ver as vagas no mercado, se confundem, né? Sim. Para mim, o PO realmente é um PM, não tem muita diferenciação. Então, isso depende, porque olha só, se você for olhar para o Scrum, para o PO puro, ele é o PM. Porque ele deveria ter autonomia em cima do produto, ele deveria ser realmente dono do produto, tá? Sim. Mas quando eu vou para empresas de produto, o negócio fica um pouco mais... O buraco é um pouco mais embaixo. Imagina o PicPay, imagina o Nubank, que eu tenho um produto único e eu vou ter um PO ou um PM para aquele produto. É quase impossível, o cara não vai conseguir gerenciar aquilo. Então, existe o que a gente chama de cenário operacional, cenário tático, cenário estratégico, tá? O cenário operacional é onde estaria ali o analista de requisitos. É um cara onde alguém manda, ele escreve e passa para o time. Alguém manda, ele escreve e passa para o time. Então, ele não tem poder de influenciar ninguém, na teoria, tá? O PO, ele sobe ali um pouco para o tático. Ele está entre o tático e o operacional, porque ele já tem autonomia para gerenciar algumas coisas, ele vai gerenciar a visão, ele vai
priorizar, ele vai estar ali discutindo com o stakeholder, vai estar olhando métricas para onde o produto vai, para onde o produto não vai. Então, você pensa ali que, por exemplo, o PicPay tem um PM, né? Que agora eu vou chamar de PO. Um PO para conta, um PO para carteira, um PO para a parte de fraude, um PO para a parte de, sei lá, de análise de crédito e por aí vai. E em cima desses caras, que estariam na parte estratégica, estaria o PM. O PM, ele não está olhando para o produto em si. Ele não está ali olhando para a parte de carteira, ele não está olhando para a parte de banco, para a parte de empréstimo ou para a parte de fraude. Ele está olhando o produto PicPay, por assim dizer. Ele está com uma visão junto com a empresa para ir para lá, para o ponto A. Beleza. Os PMs dele, né, os POs dele, estão com essa visão? Os produtos que esses PMs ou POs estão tocando, estão em direção a essa visão? Estão em direção ao mercado? O mercado está indo para a parte de empréstimo. Será que a parte de empréstimo está tendo a valorização, o investimento ou o retorno que deveria ter? Então, eu tenho a parte operacional, que estaria ali o analista de requisito, analista de negócio, talvez, a parte tática, que estaria o PO ali, com um pouco mais de autonomia, e a parte estratégica, que estaria o PM ou um GPM, dependendo da empresa. Entendeu? O PM, nesse cenário, para quem é da velha guarda do PMI, seria a gestão de portfólio. Mais ou menos. Lembrando que isso aí é um contexto, né? Você pode encontrar vários outros contextos, né? Você vai encontrar muita empresa também que tem um PO e tem um PM, não tem necessariamente a figura de um analista ali, né? Sim. E você também vai encontrar empresas que existe só o PO, né? Então, depende muito do que a empresa está seguindo, depende do que a empresa está fazendo ali, né? Então, é como se todo mundo gerenciasse produto, né? Só que aí, dependendo da empresa, dependendo do contexto, eu vou ter um caminho diferente. E tem o caso de ter só o PM e não ter PO? Isso funciona? Funciona. Na PicPay, é só PM. Só que o PM faz o papel que seria do PO. Às vezes é só nomenclatura, Jefferson. Exatamente. E aí tem as ciladas, né? Tem as vagas de emprego que você vê lá que o PO tem que fazer milhões de coisas. Ele tem que programar em 15 linguagens de programação, falar 8 idiomas, 30 anos de experiência, ser recém-formado e ter no máximo 25 anos. Tá? Eu vi umas vagas dessas aí que assustou um pouco. São as ciladas. Mas é esse ponto aí que eu tô falando, Jefferson. Ele tem uns requisitos que são assim surreais e alguns são voltados já para a área de dev. O cara tá precisando de um dev, ele contrata um dev, não um PO. Mas aí eu acho que é o time Scrum inteiro, né? Mas aí entra naquele figura de uma pessoa. É o contraponto do que o Samuel falou. Da mesma forma que tem gente tirando certificado fake, tem empresa postando vaga fake. Acho que tá todo mundo... Mas o que você quer é trabalhar. Mas isso é uma falha da empresa de não conhecer o sistema, né, do PO, do PM? O que vocês acham sobre isso? Tem vários cenários, Jefferson. Tem empresas que são menores e que precisam suprir algumas funções com uma pessoa só. Existem empresas que não têm um bom alinhamento, talvez, do RH com a área técnica na hora de desenhar essa vaga. Isso também acontece muito. Era isso que eu ia falar. E existe a malandragem. Tá cheio de vaga de emprego que o cara te pede 4 idiomas e você vai trabalhar só no mercado nacional, você nunca vai precisar falar nenhum inglês. Tá lotado, mas o cara bota lá porque é bonito. Não, e que ele vê uma empresa que é famosinha e que pede daquele jeito e ele segue né, vai naquela sequência. E uma coisa que eu ia comentar, até o Caio um pouquinho antes de se falar, as entrevistas, né? A gente tem visto aí, todo mundo agora tudo é digital, né? Uhum. Todo mundo está passando por transformação digital. Você chega na entrevista, eles te fazem uma pergunta que não condiz com a vaga no qual você está concorrendo. Não sei se vocês passam por isso aí. Quando eu estava procurando emprego, assim, eu entrava na entrevista online e tudo, e a recrutadora sempre perguntava alguma coisa, mas que não estava naquela alçada do qual eu estava concorrendo, né? Então, eu vejo muito isso. Acho que o mercado está embolando, realmente está aquecido, mas tem as empresas que ainda não sabem a diferença. Igual, por exemplo, hoje eu sou analista de negócio, né? Tentando fazer uma transição de carreira.
E todas as vezes que eu ia falar as minhas atividades, as coisas todas, assim, eles me cobravam uma coisa que não estava na minha alçada, entende? Não sei se eu consegui explicar aí para vocês, mas é o que eu tenho visto aí no mercado. Boa. Então, Eu acho que tem uma coisa que pega também. Eu estava até conversando com o Gui hoje de tarde sobre isso, né? A questão do PO, a figura do PO, ela ainda não é compreendida pelas empresas. E, inclusive, muito PO ainda não entendeu o que é um PO, o que é ser um PO. Então, tem muita gente aí que diz que está usando o Scrum, mas ainda não entendeu a figura do PO. A figura do Scrum Master ainda não é compreendida, mas do PO ainda está bem pior. A galera ainda realmente não entendeu do PO, entende? Então, acho que por isso que tem tanta ruído de informação no mercado, entende? Aí termina acontecendo esses cenários. Para você ter noção, uma coisa que no ágil a gente meio que não gosta é roadmap. Roadmap, quando você vai falar com uma empresa, quer dizer que você está datando entregas. E a gente trabalha com entrega contínua. A gente não trabalha com entregas, eu vou entregar daqui tanto tempo essa feature, tanto tempo isso. Diversas vagas de PO. Uma das principais é gerenciar a roadmap. Só que esse roadmap é como o pessoal chama de chart Gantt. Gantt chart, na verdade. Né? Então, ali ele está colocando data para tudo. Cronograma. Então, assim, o PO, exatamente, cronograma. Eu acho que esse é o grande motivo, sabe? As pessoas não sabem qual é o papel real do PO. Porque o PO, antes de tudo, cara, ele tem que saber do negócio, ele tem que ter autonomia, ele tem que poder decidir as coisas, sabe? Óbvio que ele não vai chegar ali e vai botar para quebrar do jeito que ele quiser. Óbvio que não. Mas ele está na trincheira, ele que está lá na frente conversando com o cliente. Então, ele tem que ter autonomia para esse tipo de coisa. Então, muitas das vezes, essas vagas estão pedindo, às vezes, eu já vi vaga de PO falando que eu tinha que gerenciar a capacidade de time. Então, eu que teria que gerenciar a capacidade de time, que, na teoria, é um papel do Scrum Master. Do Scrum Master, justamente. Então, assim, os ritos também, tem muitos que pedem os ritos e tal. Muita coisa que é papel do Scrum Master, eles colocam no papel do PO. Sim, acontece, tá? Acontece. Por exemplo, a Adri, ela é minha PO full-time. Antes, eu não tinha PO. Isso, obrigada. Tô querendo até te dar minha vaga já. Ele disse que fez entrevista, olha. Ela é SM full-time. Então, agora, essa parte de ritos é toda com ela. Óbvio que eu influencio, falo algumas coisas. Mas antes eu estava num cenário onde eu tinha um SM part-time. Então, muitas das vezes, esse SM estava fora porque ele estava fazendo outras coisas. E aí, quem conduzia rito era eu, era DL. Então, assim, vai muito de cenário. É muito importante você saber, sabe? Você tem que saber o Scrum primeiro, para você saber qual é o trabalho do PO. Não adianta você querer fazer o trabalho do PO na teoria sem saber como é que funciona o Scrum, sabe? Então, hoje a agilidade está modinha, por assim dizer, sabe? Então, você vê muita empresa que diz ser ágil e quando você vai olhar exatamente, ela não é tão ágil assim. Sim. A pergunta que o Vitor fez ali no chat, eu achei ela muito legal trazer para a conversa. Pode falar. Vagas de PO e PM, CLT e PJ me confundem também. Não sei quando é melhor ou não. PM, CLT, PJ confundem eles por dia ou se onde o mercado está caminhando. Sua ligação está cortando, Jefferson. Eu não ouvi muito bem, eu ouvi o Caio falando. Desculpa, gente. Acho que é a internet do meu celular. Vou reler aqui. Vagas de PO e PM, CLT e PJ me confundem também. Não sei quando é melhor ou não um tipo ou outro. Se é PJ só para poder cobrar 24 horas por dia ou se é para onde o mercado está caminhando. É mais no cenário de contratação, PJ ou CLT também. Então, eu vou te falar muito de PO, tá? Pelo que eu tenho visto no mercado. PO e PM, eu tenho esse problema de nomenclatura. Então, você vai ter que olhar ali qual que é o cenário que aquele cara está pedindo para quê. Assim, normalmente, quando você vai trabalhar numa empresa de serviço, uma fábrica de software, talvez você vai ser um PO, tá? Você não vai ter 100% de autonomia, você vai estar com um cliente ali para poder te direcionar, porque ele é o cara que entende do processo, tá? Então, vai muito de cenário. Eu tenho visto muita vaga PO CLT. E aí tá para mim, aí é uma opinião, é minha opinião, ela é pessoal. Você tem que ver muito quais são os benefícios. Vou te dar um exemplo.
Um cara que ganha 8 CLT e um cara que ganha 10 PJ, às vezes não vale muito a pena, porque você deixa de ter benefícios como alimentação, que o seu empregador ele não é obrigado a te dar, já que você é PJ, às vezes você não tem férias, você não tem 13º, e aí na hora que você vai botar na ponta do papel, esses R$2.000 não faz nem cócega. Na verdade, você está pagando, você está perdendo dinheiro se você continuar sendo CLT, entendeu? Não vai muito de cenário. Você falou certo aí, Guilherme. Eu sou contador e sou advogado, né? Também. Essa diferença daí, ela não pode ser uma diferença tão sutil assim, de R$1.000, R$2.000. Para você não ter uma perda muito grande, o ideal é que isso aí seja dobrado. Entendeu? Porque você não vai ter esses benefícios. Você não vai ter férias, você não vai ter 13º, quiçá uma PLR, um 14º salário. Plano de saúde. Plano de saúde. Você não vai ter nada disso, vai ter que ser custeado pelo seu salário. Entendeu? Então, você tem que botar no papel, né, se vale a pena, depois de você elencar todos esses benefícios que você receberia como CLT, botou no papel tudo bonitinho. Isso aqui vai custar, vamos lá, o salário que ele falou de 8.000. Quanto é de benefício que eu vou ter pagando do meu bolso? Quanto eu vou ter que custear de benefício? Vai custar 6.000, então seria 8 mais 6. Porque aí você vai estar ganhando os 8.000, porque 6.000 vai ser só para pagar isso aí. Tem uma calculadora na internet. Desculpa, Marcos, eu cortei. Não, pode falar, amor, pode falar. Tem uma calculadora na internet, tem um site, tipo, calculadora PJ CLT. E aí você coloca lá quanto que você ganha CLT e coloca o salário indireto, que eles falam, né? Então, por exemplo, um plano de saúde seria R$400. Eu tenho R$1.000 de vale. Eu tenho mais R$1.000 de média de PLR por mês. Aí você coloca lá e faz uma média, coloca seu salário e o salário indireto. E ele te fala quanto que você tem que ganhar PJ para poder compensar. E aí ele embute os direitos trabalhistas, né? Embute 13º, FGTS, embute o acerto, né, que você recebe quando você for mandado embora os 40%, e eles fazem uma estimativa. Geralmente é tipo o dobro mesmo. Assim, geralmente que eles fazem lá a conta. Não sei se ficou claro aí, viu? Mas é basicamente isso aí. Obrigado, Ana. Mais algum item aí que vocês queiram saber, Eu queria te perguntar, Guilherme, de um outro tema, na verdade. Você falou durante a apresentação que em dado momento da sua carreira você administrou vários projetos ao mesmo tempo. Sim. Eu sou PO na empresa do Caio, para quem não sabe, alguns aí já me conheceram. E lá a gente tem esse... Isso. Tudo bem? Prazer, gente. Famosa. Tadinha. Tem Famosa um monte porque de colega eu já aí fico querendo com trabalhar medo. com você, ó. Quando o Caio sair, a gente conversa. Boa. Seguinte, gente, hoje nosso cenário é esse, né? Eu tenho que administrar diversos projetos ao mesmo tempo. E eu queria ouvir um pouco de você, Guilherme, que já passou por isso. Você acha que é só questão de administrar o tempo? Tem algum outro fator aí que você acha relevante? Olha o que você vai falar, hein? Tudo na teoria quando você faz alguma coisa que você não está focado, você não faz tão bem feito do que quando você está focado, né? Então, na teoria, a gente deveria ter um PO por projeto, um PO por produto, um PO por vertical do produto, né? Um cara que pudesse estar o tempo inteiro ali, olhando para métricas, olhando para visão, olhando para retorno. Isso, quando você trabalha com mais de um produto, né? Eu vou te dar esse ponto do banco. Eu trabalhava com venda no atacado, eu trabalhava com o outro produto era para auditoria, integrado com o Banco Central, e o outro produto era uma API para integração com os parceiros do banco. Então, são cenários diferentes. Então, eu teria que avaliar, será que eu estou atendendo o parceiro do banco? Será que eu estou atendendo de forma boa? Será que eu estou atendendo as necessidades do Banco Central? Será que essa parte de importação, exportação e venda do atacado estão sendo bem feitas? Então, assim, o que eu fazia, né?
eu tentava, como eu falei que eu comecei a planejar o meu dia, eu tentava planejar horários que eu seria PO de alguma coisa. Então, na manhã de segunda-feira eu sou PO do projeto A. Na tarde eu sou PO do projeto B. Aí na terça de manhã eu sou PO do projeto C. Por quê? Nesse intervalo de tempo, pelo menos, eu estou focado naquele produto. E aí eu consigo, no mínimo, fazer um trabalho mais bem feito por estar focado nele, tá? Mas acontecia de, por exemplo, deu um problema, o time precisa de uma resposta rápida do produto X. E é aí que está, para mim, a grande jogada. Eu estudava muito o mercado. Eu estudava muito o processo do meu cliente. Eu estudava muito a solução que eu estou fazendo. Porque na hora que essa resposta vinha, essa pergunta vinha, eu tentava ter a resposta de bate-pronto. Para eu não ter que parar o que eu estou fazendo, ir lá no cliente, no usuário X, perguntar para levar para o time, para depois voltar, entrar no meu contexto de novo e por aí fazer, sabe? Então, assim, conselhos. Entenda o mercado, entenda a solução e entenda a dor. Porque na hora que você conseguir ter isso internalizado em você, você vai ter uma resposta muito mais rápida quando tiver alguma dúvida. E aí você consegue gerenciar melhor o seu tempo para tentar ser uma PO mais presente nos projetos que você está. Pelo menos é o que eu acredito. E o que fez efeito para mim. Sabe aquela série The Good Doctor? Que tem o médico que é autista. Autista. Então, quando ele está vendo a doença, ele começa a visualizar todo o 3D. Isso, exatamente. O Guilherme está falando que o PO tem que ser isso. Ele vem o problema, ele já idealiza, já enxerga a solução rodando, já... Falou, chefe! Esse é o processo, mas tem que ser igual. Vocês viram a indireta, né, gente? Ele não tem vida social, ele não tem namorada, percebeu, ele só trabalha para medicina. Tô contratando esse aí, tá, gente? Se tiver esse perfil aí, eu tô contratando, hein? Tem um ponto importante aí, que eu acho que vale a pena comentar, que infelizmente a galera não fala muito disso, e terminou criando um mito aí no mercado, né? O PO, ele tem toda essa estabilidade, mas não precisa ser o PO que vai pôr a mão na massa, tá? O PO, ele pode delegar, o PO, ele tem que ser um excelente delegador de tarefas. Tá? Inclusive, no Scrum Guide 2020, eles tiveram que botar isso aí para tirar esse mito do mercado, né? Então, não precisa ser o PO que vai lá fazer. Ele pode delegar para o Dev Team pessoas ali dentro dos desenvolvedores que possam fazer aquilo ali, que possam apoiar ele, entende? Então, não tem que ser tu que tem que estar mexendo em backlog, quebrando, mudando, alterando, né? Escrevendo, detalhando, entendeu? Tu é o accountable, tu é o responsável final. Se alguma coisa der certo, é o teu nome, se der errado também é teu nome. Mas não precisa ser tu que tem que ir lá fazer, tu pode delegar. O PO, ele cuida de muitas coisas, o PO é o que mais tem responsabilidade, porque tem que cuidar, feito o Gui falou, né? Tem que estar com os devs, tem que estar com o cliente. Se tu não delega, tu não consegue. Então, Samuca, vamos corrigir aí só o que você falou. Tu pode delegar? Não. Tu deve delegar. Exatamente. O PO ele tem que ser um excelente delegador de tarefa, de atividade. Assim, olha que legal. Eu conversando com esse GPM meu, ele falou, cara, eu tenho uma pessoa que é tipo um analista de dados. Ele traz os dados para mim para eu poder tomar a decisão. Não sou eu que vou lá e vou ficar minerando dado para encontrar alguma coisa. Ele traz a base de dados e eu valido. Mas assim, esse cenário que o Samuca falou é um cenário que hoje no Brasil ele não é comum. Não é comum. No Brasil, hoje, o PO ele é responsável tanto pelo tático quanto pelo operacional. Eu nunca vi, pelo menos nesses 3 anos que eu estou como PO, um PO ter um time de analista de requisitos para escrever história para ele, por exemplo. Seria o mundo ideal, né? Não necessariamente. Brilhando aí tá. Na empresa Depende, que eu trabalhei, tá? tinha uma pessoa que tinha. Eu fui vi. PO, eu Legal. fui PO, a curta experiência, né? Tinha uma pessoa que era PO de um outro time, que ele tinha uma pessoa que escrevia para ele. Olha, que legal. Eu achei assim, super diferente na época, e quando eu fui procurar saber, né? E eu cheguei até lá no guide, assim, olhar no livro mesmo, para ver como é que funcionava, e eu vi que na atualização aí do guide novo tinha isso, que ele pode delegar mesmo, não que a gente segue assim, arrisca o livro, mas eu achei uma experiência assim, muito diferente. Outra coisa também, o próprio desenvolvedor ele não precisa só fazer código não, tá?
o desenvolvedor ele pode escrever história, tu pode pegar o desenvolvedor e levar lá no teu cliente para ele passar uma tarde no teu cliente vendo como é o dia a dia lá, entende? Se você tiver afim de perder o cliente, né? Inclusive, isso gera no desenvolvedor aquilo que a gente debateu lá do senso de dono, né? Se tu traz desenvolvedor, ajuda aqui a escrever história também. Vamos escrever história junto aqui, vamos trabalhar junto aqui. Isso vai criando no dev senso de dono, né? O dev ele não tem só que codar, não. A gente tem que fazer um trabalho auto-organizado, né? Todo mundo tem que se ajudar. Senão o PO não aguenta, não. Por isso que a gente fala tanto do PO, né? Isso é muito legal, sabe por quê? Eu tô há um tempão sem férias. E só agora eu consegui ter um time que conseguiria fazer isso e eu conseguiria tirar minhas férias sem uma perda de negócio grande, sabe? Porque o time estava todo coeso dentro do que era o negócio. A Adri, se você soltar a Adri para resolver, minha filha, você pode ficar 6 meses de férias, não precisa nem voltar. Não te mandar embora assim aí, não. A Adri é multitarefa, filho. A Adri é versão piolha. Os chefes de vocês estão aqui igual o Caio para escutar Muta aí, Caio. Deixa a Nayara compartilhar. Vamos tirar o Caio. Mas assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Ô, Willer, fala aí, velho. Abre o áudio e fala. Isso dá visibilidade para o dev do negócio e facilita no desenvolvimento. Fala aí, você tem a visão do dev? Aê! E aí, gente, tudo bem? Tá acanhado ele. Eu gosto mais de chat mesmo. Ô, Gui, primeiro, obrigado aí, cara, pela oportunidade de participar. Foi muito bacana a palestra e bate-papo e, como sempre, é muito legal. Mas o que acontece, pessoal? Onde eu trabalho, e durante um tempo mesmo, eu gosto de trazer essa visão do negócio para os devs, porque, querendo ou não, a gente tem um pouco mais de facilidade depois no desenvolvimento. Então, quando a gente entende realmente o negócio, sabe como que funciona, né? A gente consegue tirar todas as dúvidas e acaba entendendo ainda mais a dor do cliente. Eu acho que uma das grandes dificuldades que o desenvolvedor tem é quando algumas empresas criam um certo bloqueio, né? A partir de uma interface entre um PM ou qualquer outro que esteja numa posição assim, né? Interface entre o negócio e o desenvolvimento. Isso é criado uma barreira, e essa barreira, ao invés de ser um facilitador, ou seja, o papel do PO, do PM está filtrando tudo, não, ele acaba criando uma barreira para o dev, e aí, na hora de desenvolver, acaba encontrando alguns percalços, né? E fica aquele bate-volta. Então, quando a gente envolve, né, os devs em um conceito de time mesmo, ou para escrever história, ou participar de beta com o cliente, ou até em algumas reuniões de definição mesmo, né, do que tem que ser feito, fica algo homogêneo, né? Então, todo mundo vai ter um entendimento correto do que precisa ser feito e tudo é esclarecido antes. Pelo menos é assim que na empresa que eu trabalho a gente tenta fazer. Não tem esse mito de, não, somente uma pessoa escreve a história. Não, todo mundo escreve história. Todo mundo. E só que a gente tem o que a gente chama de refinamento, né? Que isso é muito legal. Então, a gente pega aquele card, né? Passa por um rito de refinamento, que a gente avalia o que tem que ser feito naquele card. E aí, nesse momento, todo mundo tem um maior entendimento ainda, inclusive técnico. Entendeu? Essa ideia. Eu não sei se eu pude contribuir de alguma forma, mas... Excelente contribuição. Muito bom. Sensacional. Claro. Com certeza. Foi um mito, né, na verdade, que terminou sendo criado, né? E aí a galera não entendeu. O PO, ele é responsável por tudo isso, ele é accountable, mas ele não tem que ir lá e meter a mão na massa, senão ele não consegue, gente. Exatamente. Coisa, né? Engraçado que antigamente tinha, assim, há um tempo atrás, tinha a figura do analista de negócio.
Hoje, em algumas empresas, ainda existe, né, essa figura. E essa figura do analista de negócio era justamente para poder entender do negócio, entender o que tinha que ser feito e passar, direcionar para a área técnica. Eu trabalhei numa empresa que tinha SAP, né, e tinha as figuras lá dos analistas de negócio, e que eles pegavam a demanda lá que tinha que ser feito, dos relatórios, das tabelas Zs e tal, que tinham que ser desenvolvidas, e depois direcionava para a área técnica. Então, eu imagino que tinha um viés, assim, do que hoje é o PO, né? Eu imagino que seja algo nesse sentido. Uma coisa importante eu também estou com essa ideia. Desculpa. Olha que eu abri até a minha câmera, que agora o Wheeler, isso, né, o nome dele? Isso. Ele mexeu comigo. Não, é que assim, hoje eu atuo como analista de negócios dentro de uma squad, e onde tem o papel do PO, do Scrum Master, né? Nesse momento, inclusive, nós estamos sem o Scrum, e tem os devs, né? Mas eu entrei porque o PO ele não conseguia absorver toda a demanda que era passada para ele, e hoje eu escrevo histórias de usuário, faço refinamento dos processos. Assim, na empresa onde eu trabalhava anteriormente, eu era uma analista de negócios, mas atuava já como uma Product Owner. E, né, mesmo sem saber, já fazia as reuniões, captava demandas, distribuía para o time, ia acompanhando ali o desenvolvimento, fazendo refinamento, mas a função era analista de negócios, né, com um viés de Product Owner. E aí eu entrei nessa squad, onde eu exerço esse papel de analista de negócios, mas também fazendo essa ponte aí, né, com o pessoal da área técnica, porque o PO ele está muito mais focado, talvez, em gerenciar conflitos e resolver problemas, e aí muitas coisas acabam passando e ficam comigo para fazer esse papel. Muito legal esse cenário, muito legal mesmo. Eu acho que são dois cargos que conseguem caminhar juntos, né? Igual a Lucrécia trouxe aí agora, eu acho que a tendência é essa. Eu era, né, analista de negócio na outra empresa, e agora 2 meses eu mudei, e fui agora como analista de soluções. E assim, cara, eu vejo que a nossa squad lá tá faltando isso. Não tem um analista de negócio para caminhar, sabe? E isso se perde, porque o PO tem outras coisas para ser feitas, igual a Lucrécia colocou aí muito bem, e eu tomei isso aqui para mim. E o mais engraçado é que, assim, a empresa onde eu trabalho hoje, ela aboliu essa nomenclatura de analista de negócios, mas dentro das squads que, né, fazem parte lá do fluxo, tem um analista de negócio em cada squad, mas eles aboliram, assim, é como se não existisse, mas existe a figura. E não percam de foco o seguinte: quando a gente fala em agilidade, a gente fala em time empoderado, a gente fala em time que é dono do produto, a gente fala em time energizado. E o Scrum, ou qualquer outra framework, ele vem como sugestões, boas práticas. Então, óbvio, a gente tem lá o papel do Scrum Master, tem o papel do PO, tem o papel do time Dev, sabe as responsabilidades de cada um, mas não precisa ser quadradinho, gente, porque se a gente ficar quadradinho by the book, a gente volta a ser tradicional. Né? Não funciona quadradinho nas empresas. A gente vai muito além. Justamente por isso que ele é incompleto, né? Exatamente. Então, senão você vai carimbar o papel e passar para o amigo do lado. Então, precisa quebrar muito isso nas empresas que estão se transformando, nas equipes que estão se transformando, né? Porque é muito comum a gente ver, na Era tá aqui, a gente vê dentro do nosso time é pequeno, mas a gente vê no nosso time. Eu sou o time dev, então você resolva, né? Não é meu papel. Então, você que lute. Você que lute. Então, a gente vai quebrando isso, é uma briga constante. Eu converso muito com a Adriana no dia a dia, né? Hoje até brinquei com ela, tem hora que eu vejo aquela imagem do Yoda, né? Como
o mentor do Scrum Master, e eu acho que é a mais legal de todas, porque tem hora que eu tenho vontade de ter um sabre de luz e cortar todo mundo ao meio, sabe? E hoje eu também queria, né? Mas isso vem de um negócio muito Boa legal. interpretação. Vem de um negócio muito legal que a agilidade, em qualquer ambiente, qualquer cenário que a gente está falando, ela é adaptabilidade. Então, você vai trazer aquilo para o seu cenário. É errado ter um gerente de projeto no ágil? Na teoria, sim. Mas para aquela realidade pode funcionar muito bem. Até quando me pergunta, Guilherme, qual ferramenta que você usa? Acabei de comentar que eu não usei ferramenta nenhuma para priorizar. Então, assim, ele te diz o que deve ser feito. Como você vai fazer é o que for melhor, o que funcionar para você, sabe? O que está rolando para aquela squad, para tornar ela empoderada, para fazer o time render mais, para fazer o time gerar mais resultado, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo, sabe? Desde que o time trabalhe para gerar aquele resultado, com todo mundo feliz, todo mundo caminhando bem. Então, eu, Guilherme, não vejo grandes problemas, não. O PO, ele tem que mandar no produto, ele tem... Cara, eu já tive demanda priorizada, que eu achava que é priorizada, veio o cliente de baixo para cima, mandou a gente não fazer, eu vou fazer o quê? Vou brigar com o cliente e falar, cara, não, você está errado. Paciência, vamos adaptar para atender aquela demanda. Eu acho que se você manter o foco no valor ao cliente, o resto é resultado. Concordo. Exato. E tá todo mundo junto, né? Tá todo mundo junto. Não, eu só faço o meu, tu só faz o teu. Não, é time. Não existe. É time, exato. Não existe. Responsabilidade compartilhada, é isso aí. Mais perguntas, mais colocações. Hoje nós provamos aqui, estava falando com a Adri aqui em paralelo, que hoje nós provamos que time box é mato. Né? Porque ninguém mais valoriza nada, já virou Brasil. Nunca durou tanto um papo ágil, gente. O valor era maior, o valor era maior. Como diria o Gil do Vigor do BBB, o Brasil tá lascado. Nós hoje arrebentamos tudo. Foi a primeira que eu participei. Eu falei, será que é sempre assim? Não. Normal é 1 hora. Hoje o Guilherme quebrou todos os recordes. O assunto é bom. Agarrou no papo, como diziam os mineiros. Parabéns, Gui. Foi muito produtivo. Obrigado. Um dos melhores papos que nós já fizemos foi esse aqui. Gostei demais, Gui. Fico muito feliz, velho. Muito feliz. Muito bom mesmo. Trouxe muita realidade, né? E a gente conseguiu enxergar coisas que a gente não tinha, pelo menos para mim, não tinha essa noção da grandeza que é. Então, parabéns, tá, Guilherme? Sucesso. Obrigado. Aí. E, mais uma vez, parabéns a todos, né, gente? Porque, principalmente o Caio, o pessoal aí da administração, cada dia que passa eu estou mais apaixonada pelo papo aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado por isso. E vamos que tem muita coisa aí. Esse é o meu pior. Assim, eu vou falar de novo, né? Cara, pode entrar em contato comigo. Eu estou conversando com o Douglas, que está lá em Brasília. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos fazer um produto fictício, e aí eu vou delegar coisas para vocês criarem visão e trazer para mim, para a gente analisar junto, para vocês ganharem conhecimento, porque só assim vocês vão conseguir entrar nesse mercado, sabe? Só tendo conhecimento vocês vão conseguir falar, pô, você tem experiência? Eu não tenho experiência não, mas eu já fiz aqui uma mentoria, alguma coisa assim, e aí eu consigo ajudar de alguma forma. Óbvio que é dentro do meu tempo. Não vou estar disponível para vocês o tempo inteiro, não. Gui, mas, vou te fazer uma proposta. Vamos bolar um board, montar um papo ágil meio hands-on, fazer aí um batidão de PO com Lean, bolar alguma coisa para fomentar um pouco essa visão de produto, visão de ideia, priorização. Topo demais. Para você ter noção, Caio, lá do Bootcamp, tá saindo 3 pessoas falando, não, eu pago para ser mentorado por você. Eu falei, não, cara, eu não quero receber, não, velho. Quero receber, não. Eu vou ajudar e se você conseguir, para mim tá bom, velho. Sabe? Eu achei que a gente podia te pagar em cerveja artesanal. Olha aí. A gente pode mandar umas cervejas da Baker para você quer? O Gui não bebe. Manda para mim. Da Baker mesmo? Da Baker não, da Baker não. Não, Caio, você é sacana. Esse cara já chega assim. Gente. Não vale nada, Camila. Mas assim, o Caio... Do Star Wars, ele é o Darth Vader.
Eu topo qualquer coisa, sabe? É um assunto que eu entrei nele há 3 anos, sou apaixonado. Gosto pra caramba mesmo. Minha esposa tá aqui, nossa, você tá falando disso até agora? Eu falei, tô, porque eu acho que é um assunto sensacional, sabe? Eu acho que é o futuro, sabe? O futuro é a gente trabalhar com produto, é a gente conseguir resolver o problema das pessoas. Então, é uma coisa que eu acredito, eu tenho paixão em falar, eu tenho paixão em ficar até 3 horas da manhã conversando, resolvendo problema, resolvendo coisa, é uma coisa que eu gosto, sabe? Então, assim, se vocês deixarem, nós vamos ficar até mais tarde falando, entendeu? Então, estou à disposição, tem meu LinkedIn, algumas pessoas estão nos grupos aí de WhatsApp, tem meu número, manda mensagem para mim, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Beleza, Gui. Muito obrigado, pessoal. Semana que vem nós vamos falar de Kanban, hein? Vai ser o nosso primeiro Papo Ágil que vai ter Kanban. Quem é, Caio? O Guilherme. É o Guilherme? O outro Guilherme. Guilherme Vasconcelos falará de Kanban. Guilhermes dominam. Foi uma negociação árdua, convenceu o Guilherme a vir falar. Ele cobrou 15 toalhas brancas, rosas vermelhas no camarim, mas não sei quantas mocinhas dançando, não é? Ele queria algumas suecas, eu troquei por anãs no polidense. Só um detalhe, meu irmão tá aí. Tô tentando trazer ele pro Ágil, ele tá aí também. Ele tá aqui, eu tô vendo ele aqui no papo. E ele tá lá no grupo o Leandro. também, com a gente. Ele é a versão 1, né? Eu sou o MVP, ele é a versão melhorada. Guilherme, você não é o único, tá? Lá em casa também as coisas foram só melhorando nos 4 filhos. Eu falo que lá em Boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Estamos aqui tentando aprender um pouquinho com o irmão mais velho, né? Ótima palestra e parabéns. Hoje eu sou engenheiro de controle e automação. Mas a indústria está sofrendo uma transformação digital, puxando muito para essa área de indústria 4.0, né, inovação tecnológica. Então, eu estou tendo muito contato com algumas técnicas aí do Scrum, né, do Ágil, e tenho me interessado e buscado um pouco de conhecimento aí com meu irmão. Mas estou gostando muito da área. Show de bola. Os irmãos mais velhos têm muita sabedoria, tá? Seja bem... Concordo, Adri. Mostra a cara aí, Leandro. Vai virar pior também, você vai ver. Deixa a gente ver se você parece com o Guilherme. Espera aí, só um minutinho. Dando spoiler, não é nada. Foi correr se vestir. Eles parecem até gêmeos. Vocês vão ver. É idêntico. Olha aí. Tô achando que é golpe do Willer. Golpe tá aí, tá tudo que isso. Ele é meio Caio, gente, mas assim, né? enquanto o Léo tá se arrumando lá, muito obrigado, Caio, aí, pela oportunidade. É uma coisa, como eu falei, que eu gosto de falar muito. Como eu disse, não tenho muito conhecimento, estou buscando, estou estudando, estou correndo atrás o tempo inteiro. E quando eu ajudo alguém, eu me ajudo muito mais, sabe? Eu aprendi muito nessa mentoria que eu tive com a Ana e, assim, eu acho que o conhecimento que eu ganho vale muito mais do que eu estou passando para os outros. Então, sempre que você tiver qualquer ideia, eu topo tudo. Beleza. Quase tudo, né? Mas topo. Tá ferrado, Adri. Quase tudo. Você tá gravando isso daí? Tá gravando. Tá gravado. Ah, é a mesma cara. Igualzinho, ó. É igualzinho. Parece Eu já nem sei quem é quem Nada mais. a ver, né? Nada a ver. Nossa! Não parece. Eu achei bacana a sua colocação. Do pai. É um dos caras mais sensacionais que eu conheço, sabe? Que bonitinho! O papo ágil, além de ágil, é romântico dos irmãos. Gente, não tem condições. Gente, já são 10h08, todo mundo tem que descansar. Então, boa noite para todo mundo. Obrigado de novo. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Muito bom, galera. Valeu, Gui. Valeu, galera. Gente, até semana que vem. Até a próxima. Prazer. Pessoal, papo 10.